Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 18 de janeiro de 2017. Olha, ontem um grupo de charretistas me procurou pedindo para que o setor de trânsito, o nosso Demutran, olhe para a seguinte situação. Aquela rua ou avenida do Vilho Tacone tem um trecho que virou contramão e quando eles têm que passar com os cavalos, são 15 charretistas, tem que fazer o cavalo subir uma subida que é muito torturante para o animal e para que isso não ocorra, eles estão fazendo num trecho, um quarteirão inteiro na contramão. Talvez o pessoal do trânsito possa dar uma olhada e ver o ponto de interesse melhor, principalmente para os animais, nesse momento que a gente tem tanta preocupação em não judiar dos animais. Hoje aqui no Jornal do Meio-Dia a gente está recebendo o prefeito de Poços de Caldas, o prefeito Sérgio Azevedo. Vamos conversar de diversos assuntos, primeiros dias de administração e, enfim, conhecer um pouco da realidade do município. Convite para você ficar com a gente e acompanhar o jornal de hoje, inclusive também sobre alguns vídeos que foram postados na internet e que chamaram atenção, proposta de repassar salário ou vencimentos do prefeito, de vice-prefeito e de secretários para os cofres do município, e tem uma questão de legalidade. A gente vai saber direito tudo isso. Bem-vindo, prefeito. Boa tarde, Elisiano. Boa tarde ao pessoal de casa. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, discutindo, os problemas da cidade. É importante essa interação com o povo e eu quero cada vez mais aumentar essa conversa. Perfeito. Primeiros dias de administração, embora que o senhor já tenha um bom tempo dentro da prefeitura, mas a visão vai mudando em alguns aspectos. Às vezes algumas coisas que a gente pensa que daria para fazer imediatamente, tem um protocolo, tem procedimentos a se seguir. Como tem sido os primeiros dias de prefeito? Na verdade, esses primeiros dias é um momento de familiarização, com o serviço, com as secretarias, são muitas secretarias, demandas diversas, muitas coisas reprimidas que a gente precisa atender e planejamentos que precisam ser feitos. Então, esses primeiros 30 dias nós estamos usando para poder usar esse conhecimento da máquina maior e planejar as primeiras ações de cada secretaria. Pois a gente tem até, pela lei orgânica, uma meta de 100 dias, de 90 dias para apresentar na Câmara. E a gente quer que seja feita realmente essa preparação para que a cidade possa, após esse tempo, estar mais estruturada para a gente começar realmente a trabalhar e desenvolver o serviço, porque a demanda é cada vez maior. Grande. E cidade como Poços de Caldas, com a infraestrutura que tem, ginásios e escolas, ela exige muito. Sem dúvida, Teresana, é um ponto nevrálgico mesmo da cidade essas manutenções. Eu falo de cadeira até porque eu trabalhei nessa área de manutenção e eu sempre falava lá que a nossa capacidade de atendimento não passava de 30% a 40% da demanda. Era uma situação difícil que precisaria de mais investimentos, precisaria de mais pessoas para que possa realmente atender a demanda, não vou dizer 100%, que 100% nunca vai acontecer, mas pelo menos de melhor forma para a população. Então isso já vem reprimido há muitos anos e a cada ano vai piorando. Agora nós vamos chegar numa situação que diversas escolas, creches, ginásios, demandam cada vez mais reformas e vai ficando mais difícil. Porque quando você consegue fazer uma manutenção adequada, você acaba economizando, porque evita uma grande reforma. Agora, quando você abandona por 10, 12, 15 anos um local e só volta lá após esse tempo, aí você tem que fazer uma reforma completa. Exatamente. Então é isso que a gente vai tentar criar uma rotina na cidade, de modo a que a gente consiga fazer essa manutenção com uma tempos equipe mais itinerante, uma equipe rápida, que possa fazer com menos tempo, menos serviço. Esse aqui é o nosso desafio. Não estou aqui falando que é fácil, porque não é. Se fosse, já tinha sido feito. É uma coisa difícil, essa prefeitura é muito grande, são hoje mais de 400 endereços para você cuidar. Então é uma coisa que demanda também investimentos, coisa que a prefeitura hoje não dispõe de capital para fazer. Então vai ter que ser feito realmente um planejamento de prioridades para que a gente consiga minimizar esse problema aí. Prefeito, qual é a sua visão de PPP, parcerias públicos-privadas? Eu vejo, por exemplo, a questão do trânsito, às vezes fico olhando ali aquele pátio do mercado e falei, eu faria aqui um estacionamento em vários andares que até renderia para o município alguma coisa de parceria público-privada. Qual é a sua visão? Eu acho que é o caminho, Teresana. Eu estive em Belo Horizonte, vendo algumas coisas do prefeito Márcio Lacerda, que foi um prefeito de grande sucesso no Brasil, e ele investiu muito em PPP. Ele até ficou de me passar um modelo de
minuta de projeto, como que faz, já, uma parte que ele já aprendeu, né, na prática de como fazer. Nós vamos tá pegando isso sim, e a gente pretende fazer. Eu até tive uma procura de umas pessoas propondo uma mudança lá no Véu das Noivas e voltando a dar aquele uso que tinha, aquele charme que tinha, até a própria cartódromo ao lado ser incorporado ao complexo inteiro. Então, assim, foi uma ideia que eu gostei muito, pedi para que avançasse. Né? Já pedi para eles procurarem o secretário de Turismo para a gente realmente avançar nessa possibilidade de realmente, quem sabe lá, possa ser essa primeira PPP e dali vir outras. O próprio Complexo do Cristo, um complexo maravilhoso que a gente tem e que a gente precisa revitalizá-lo de modo a que realmente alguém possa dar um uso adequado, que não só a população use, como o turista realmente vem e tem atrativos lá para poder... Exatamente, e pode estar até revertendo parte disso para o município, para alguma atividade turística, cultural. Eu acho que até a reversão financeira nem é o fundamental, sabe? Eu acho que o fundamental é que funcione. Perfeito. Porque hoje, se você pegar um complexo desse que está totalmente largado, né? Que ninguém está frequentando, e você começar a fazer um PPP já cobrando que repasse dinheiro para o município X mil reais, por exemplo, você já inviabiliza o processo, às vezes, já no início. Então, eu acho que tem que ter um tempo para que a coisa... Prepare a casa. Exatamente, para que a coisa dê certo, para que a coisa funcione. Aí, no segundo momento, sim, aí a prefeitura poderia chegar e exigir uma cobrança de retorno para ela. Uma taxa. Eu comento que com todos os problemas, a gente fica impressionado ainda nos últimos dias do ano, primeiros dias do ano, o número de turistas na Praça Pedro Sanches completamente lotada. A cidade continua tendo um nome atrativo, tendo uma imagem atrativa, e a gente sabe que isso pode ser muito amplificado. O Posto Caldas tem um futuro assim que a gente é inimaginável, né? Se a gente conseguir fazer realmente uma visão profissional mesmo da coisa, vai bombar demais aqui. Perfeito. A gente precisa trabalhar bem isso. A gente tem essa intenção, Teresiano. Você vê, pela primeira vez, Posto Caldas tem um profissional da área no turismo. Eu fiz questão de nomear o Ricardo, que, digo de passagem aqui, eu nem conhecia ele. Mas eu sempre falei, eu não preciso conhecer, não preciso ser amigo das pessoas. Eu preciso ter as pessoas certas para que realmente a coisa funcione. Então eu fui buscar um profissional da área, um turismólogo mesmo, um jovem que vem com ideias arrojadas, para que a coisa possa ter uma mudança. É essa a expectativa que a gente tem. E o que eu peço para ele é sempre isso. Ouse mesmo, ouse, que nós estamos aqui para poder te ajudar e fazer a coisa dar certo. Perfeito. Prefeito, eu tenho um assunto que vem sendo discutido nos últimos meses, até por influência de um amigo de Poços que mora fora, é a questão da reabertura dos cassinos. E a grande maioria da cidade não tem noção do que é o projeto. E o senhor já teve tempo de dar uma debruçada em cima disso para entrar nessa discussão? Teve uma audiência pública na Câmara. Para entrar nessa discussão, é conveniente para Poços trabalhar para ter cassinos ou não é conveniente para Poços, para que a gente não perca o bonde da história? Confesso que eu ainda não tive tempo para parar e ter uma opinião definitiva sobre isso, mas à primeira vista eu entendo que seja interessante para Poços poder retornar aos cassinos. Agora, eu não sei qual o critério que vai ser utilizado, quais são as cidades que vão ser contempladas, se Poços provavelmente vai estar no meio. Agora, esse projeto é um projeto polêmico, que chegou a ponto de votação, mas está meio estacionado ainda, né? Perfeito. E na época, se você voltar na época atrás, até a igreja mesmo era contrária, né? É uma coisa polêmica, você mexe com vícios. Então tem que ser bem estudado, mas que seria uma fonte de renda, sem dúvida, para o município, mas uma coisa assim bem planejada, feito de alto nível mesmo, para que possa funcionar. Perfeito. O projeto divide o país em 7 regiões e cada região teria a possibilidade de concorrer ao cassino. Uma pessoa de Poços de Caldas conseguiu fazer interferências e propor emendas para que cidade como Poços de Caldas possa concorrer, prefeito. É um complexo como uma Disney. Não tem nada com essa estrutura que nós temos hoje. É um complexo como uma Disney, com diversos tipos de diversão e dentre os quais
o cassino faz parte. Então é uma coisa muito mais ampla, muito né? mais Vai ampla. passar muito acima do que seria abrir o Palace Cassino. Um investimento Exatamente. pesado que provavelmente teria que ser um grupo de empresários. Exatamente, um grupo de empresários que se interesse pela cidade. Então não adianta muito nós falar, nós vamos fazer aqui, vai precisar de quem realmente queira vir investir na cidade. Isso, agora no momento assim de avaliar se a cidade vai trabalhar por interesse disso ou não, uma audiência pública da Câmara de Vereadores chegou a se discutir e pensar que o próprio produto interno bruto daria um salto extraordinário. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você trazer um complexo desse, que são poucas cidades no Brasil, porque se também você liberar para todas, complica. Dos 7 regiões, quantas cidades seriam liberadas de cada uma? Uma de cada uma. Exatamente. Quer dizer, são 7 cidades no país só. É uma coisa extremamente difícil de você ser contemplada, né? E quem for realmente, eu acho que vai ser um salto grande de qualidade. Isso, eu até sugiro ao prefeito que dê uma olhada com carinho. Não se trata de ser a favor ou contra, mas de avaliar se há interesse da cidade. Na verdade, não é o prefeito que tem que ser contra ou a favor, né? Eu sempre falo isso. Eu posso ter uma opinião contrária sobre uma coisa, mas é uma opinião minha. Agora, para a cidade, eu tenho que ver o que é melhor para ela. Perfeito. E se uma coisa, mesmo que eu seja contrária, mas se é bom para a cidade, nós vamos fazer. Não tem o menor problema quanto a isso. Perfeito. Vamos correr para o intervalinho rápido. No outro bloco, eu converso com o prefeito sobre um vídeo que ele postou nas redes sociais, propondo abrir mão de seus vencimentos e também sugerindo que o vice-prefeito e alguns secretários o façam. A gente volta daqui a pouquinho, durante o intervalo, a gente toma e oferece aos nossos convidados a nossa água Poços de Caldas. Água Poços de Caldas com gás e 0 sódio, que é uma novidade no mercado, e a água Poços de Caldas tradicional. Nascem aqui no alto da Serra de São Domingos, é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, peça água Poços de Caldas. A gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando com o prefeito de Poços de Caldas, prefeito Sérgio Azevedo. O prefeito teve um vídeo, aliás, eu tenho usado mais as redes sociais desde a campanha, né, diferente de outros prefeitos, de outros candidatos, e teve um vídeo que chamou a atenção. Durante a campanha, o senhor propunha a redução de vencimentos e aí, neste vídeo, o senhor propõe abrir mão do seu vencimento. Não é abrir mão do vencimento, né? A gente abre uma redução, porque se lembrar, o ano passado houve um aumento não só dos secretários, do prefeito, também dos vereadores, foi tudo votado, um aumento de 10,69%, se eu não me engano. E no momento que o país atravessa uma situação difícil, que deveria ter uma sensibilidade maior de não votar à época. E durante a campanha eu propus que a gente abrisse mão desse percentual e voltasse ao patamar anterior, mostrando principalmente uma austeridade que a prefeitura no momento exige. E eu fiz essa promessa no vídeo e agora gravei um outro essa semana, justamente já falando que nós vamos cumpri-lo já esse mês. Porque legalmente você realmente não pode fazer uma redução salarial, a gente pesquisou isso, realmente não pode, mas tem uma outra forma que nós vamos fazer, de os secretários, o prefeito e o vice abrir mão desse período, desse índice, né, que foi corrigido dos salários, e esse dinheiro fica com a prefeitura. E com esse dinheiro você pode investir em outras coisas. A prefeitura tem uma demanda hoje financeira enorme em todos os setores, muita coisa represada, sucateada, que nós vamos precisar de muitos investimentos e com certeza esse dinheiro, apesar de não ser muito, vai ser muito útil para melhorar algum atendimento para a população. Perfeito. Prefeito, o senhor tinha a presidência da cooperativa, engenheiro da prefeitura e prefeito. O senhor tem a chance de optar por um dos vencimentos, de um dos salários? Eu continuo presidente da cooperativa, mas só até o término do meu mandato, um compromisso que eu já tenho. Eu tenho 14 anos, ou para 15 já à frente, e não é justo que eu me afastasse agora e largasse um trabalho que foi, né, demorou tanto para se chegar no ponto que está. Então a gente está fazendo uma transição gradativa, né, para que eu possa, em 2018, aí sim, entregar definitivamente. Não interromper um trabalho e seguir esse trabalho para
o próximo presidente que vier poder dar sequência. Perfeito. Prefeito, os primeiros dias o pessoal teve correndo aí pelas ruas, limpando aquelas gaiolas dos esgotos, e também teve um trabalho lá no Kennedy. Mas esse problema do Kennedy é um problema que vem pegando várias outras administrações, sempre nesse primeiro período complicada. A região é complicada, eu penso que o planejamento não poderia ter autorizado habitar aquela região. O que o senhor pensa daquilo? Teve tentativa de tirar pessoas, algumas pessoas saíram, outras não saíram. O que o senhor pensa de solução para aquilo? Infelizmente é o que você falou, é um bairro que não deveria ter sido aprovado à época, é uma região realmente alagável e que vira e mexe está com problema. Na verdade, o que a gente fez lá agora, não estou aqui propondo para a população, iludindo ninguém que nós vamos solucionar o problema com essa ação, porque não vai, mas pelo menos vai minimizar, né? Um problema que uma chuva média já afetaria, agora vai precisar de uma chuva mais forte para afetar. A gente precisa ter essa constância desse serviço para poder melhorar. Foi feito alguns trabalhos já anos anteriores de desapropriações, principalmente na maior área de risco, que é mais próxima lá do córrego. E algumas pessoas até não quiseram sair. E outras saíram e o dinheiro que ganhou acabou não dando, ficou uma coisa complicada. Tem alguns que a gente ainda paga o aluguel social, vai se perpetuando aí isso aí. Então, nós estamos fazendo um levantamento de como está essa situação real para que a gente possa ter um panorama, né? Um panorama como qual é a realidade hoje. Porque eu não sei te dizer a realidade certa de todos os terrenos que tinham lá. Mas nós precisamos correr atrás disso, não permitir mais que seja feito nada lá, é uma área de risco mesmo. Tem um terreno grande lá que pode virar um campo, pode virar alguma área de lazer, mas não construção. Isso nós não vamos permitir. Porque normalmente o loteador, passou pelo planejamento, mas o loteador faz, depois entrega o problema para a prefeitura, e a prefeitura quem tem que descascar o abacaxi. Acaba vindo o problema para nós, né? Essa lei de loteamento a gente já precisamos ser bem rigoroso nisso. Hoje você faz um loteamento, calcula a água que vai passar nele, mas você esquece de ver o que vai causar, né? O período que é um macro, né? Uma macro drenagem, não só aquele loteamento. Então a gente tem que ter um cuidado grande, porque senão o problema fica com a prefeitura. A própria fiscalização, de ver se realmente a qualidade do asfalto, o que está, nós vamos dar muita atenção a isso aí, para evitar que os loteamentos continuem vindo problema para a prefeitura, e a prefeitura tem que arcar com uma coisa que, primeiro, não é dela, e segundo, nem dinheiro para isso tem. Nem há dinheiro, normalmente são obras grandes e complicadas. Ali é uma bacia, tanto quanto Poços de Caldas, eu sempre fico observando assim, por mais que limpe o rio, por mais que amplie o leito, chega um momento que a água vai ficar represada, que ela também não tem outra saída, uma única saída, é bem complicado. É bem difícil. Okay. Vamos dar uma olhada, um recadinho super especial da Unopar para você. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de R$ 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando com o prefeito Sérgio Azevedo. Eu pensei aqui em Sérgio Lacerda. Olha a bagunça que a gente faz de vez em quando. Márcio Lacerda. Bom, a Patrícia Torraca é do Jardim dos Estados e ela pergunta em relação ao piso salarial do professor, se é a metade do que se fala ou se o prefeito realmente vai colocar os R$ 2.000, que é o valor integral. Patrícia, nós vamos seguir a lei.
Inclusive eu tive uma reunião já ontem com o sindicato, a partir da semana que vem já vai ter um levantamento, todos os professores da rede vão ser chamados para optar qual seria a situação mais favorável a ele, logicamente dentro do que é a necessidade da prefeitura também, para que após esse censo que nós vamos fazer, a gente possa fazer estimativa de custo para poder implantar essa lei do piso, que na verdade o grande problema, Teresa, não é o piso, é 1/3 de extra classe que você tem direito. Esse que é o grande problema da prefeitura, que vai gerar, em alguns casos, novas contratações. Por isso que a gente precisa fazer esse censo, para a gente ter noção quantos professores seriam necessários para suprir essa demanda a partir do momento que o professor fica 30% da hora dele fora da sala de aula. Mas é um compromisso que a gente tem, nós vamos fazer. Mas eu não estou aqui, sabe, Patrícia, para usar isso politicamente, de querer pegar o que o professor está sofrendo na pele e ficar usando isso politicamente, falando, agora você vai fazer, não vai. Nós vamos fazer dentro do nosso mandato. Nós temos 4 anos de mandato, nós vamos planejar para que a coisa possa funcionar. Porque hoje, Patrícia, a prefeitura não tem dinheiro para comprar uma caneta se precisar. Essa é a situação da prefeitura. Nós precisamos viabilizá-la novamente para que aí sim ela possa cumprir não só esse compromisso com o professor, não. Muitas outras demandas que a cidade tem e que hoje está impossibilitado de fazer. Perfeito. A Jussara Marcelino, ela gostaria de sugerir ao prefeito que entrasse em contato com o DENIT para que coloque uma sinalização adequada no trecho da avenida que fica entre o trevo do Parque Pinheiros e que fica próximo ao trevo do Parque Pinheiros. Ela disse que fica muito difícil para quem está saindo dos bairros Itamaraty, 5, Chácara, Poços de Caldas e entrar na Venceslau Braz. O trânsito é intenso e que talvez coubesse uma sinalização adequada. Eu já vi de perto essa situação. Perigosíssimo. É difícil, além de perigoso. Ela tem toda a razão, é perigosíssimo essa área. A gente vai ali no Cinturão Verde, ali quando você vai atravessar a pista para entrar, perigosíssimo. Ali tem que ter realmente alguma sinalização. Eu vou estar com o Fernando, que é do DR aqui. Essa semana eu já até encontrei com ele na rua, pedi um tempo para que a gente pudesse conversar. E vou citar esse problema, qual seria o caminho para que a gente possa fazer um projeto ali para minimizar esse risco, que ela tem toda razão, é muito perigoso mesmo e precisamos tomar atitude antes que haja algum acidente ali. Perfeito. Então eu penso às vezes até de obra que é relativamente cara, mas que é definitiva, prefeito. A gente usa em Minas essa história de rotatória, de não sei o que, quando se fosse uma entrada de nível inferior e chegasse, daria muito mais segurança, inclusive. Pode ser uma solução ali. Tem uma região ali do conjunto habitacional que as pessoas têm que atravessar para chegar ao Caique, com riscos e tudo mais. Todos esses lugares eu faria uma passagem abaixo do nível. O problema aí a gente entra na parte financeira, né, Teresiano? Aí são obras mais caras, obras que seriam ideais, realmente, sem dúvida, mas cai no orçamento municipal que não consegue fazer isso. Aí você teria que ir atrás de verbas que também são muito difíceis de conseguir. Mas você tem toda a razão, essa seria a melhor forma. Perfeito. O Ederson Pereira, ele disse que coisa pública é sinônimo de conluio hoje em dia. E quanto a sua administração já conseguiu enxugar com relação aos cargos comissionados e subsídios? É o que a gente está fazendo, já começamos o salário do prefeito, alguns cargos comissionados nós estamos cortando. Eu fiz questão de nomear inúmeros servidores municipais, eu vou apresentar isso na Câmara dia 7, quantos cargos amplos que nós nomeamos como pessoas restritas, que são funcionários, também trazendo uma economia. Então, nós estamos muito preocupados com essa situação, logicamente, sem prejudicar o funcionamento da máquina, sem prejudicar o funcionamento dos setores. A coisa tem que funcionar, primeiramente, adequada para o cidadão. E aí, na segunda parte, sim, a gente economizar onde for possível, porque essa economia, na verdade, volta para o cidadão, para a gente poder atender o serviço que hoje não está sendo feito. Perfeito. O prefeito falou na abertura do Festival Música das Montanhas que daqui a 2 anos, que serão 20 anos do festival, que se pretende fazer um dos maiores festivais. Mas é interessante, há um tempo a se planejar tudo isso, mas o senhor já começa o mandato Carnaval daqui a uns dias. Como é que são os preparativos? O Carnaval, o secretário de Turismo, o secretário de Cultura estão à frente. Eu fiz questão de pedir para que não fosse mexido em nada que a administração anterior deixou, para que seguisse realmente o planejamento que foi feito, para evitar descontinuidade em alguma coisa. O que eu pretendo é
cobrar que as coisas sejam feitas corretamente, que a ESB preste conta realmente dentro da legalidade do valor que foi feito para que a gente possa liberar outro valor. E estou muito preocupado somente agora com uma coisa que está fazendo agora nesse momento, que é as arquibancadas, por exemplo, do Carnaval. Eu assustei com o valor que eu vi lá previsto para essas arquibancadas e já adianto aqui que se o valor for esse, nós vamos fazer o Carnaval sem arquibancada. Que eu não vou permitir de forma nenhuma gastar esse dinheiro que está sendo previsto para a arquibancada, um dinheiro que nós não temos e um dinheiro que possa ser utilizado, por exemplo, na saúde aí que as pessoas estão precisando. Então, isso não afetaria nada o Carnaval correria da mesma forma, mas as fornecedores vão ter que se adequar à realidade e não esse preço exorbitante que está previsto, que eu não tenho condições de liberar isso de forma nenhuma. Perfeito. E quem sabe a médio prazo até pensar em um local mais adequado com uma infraestrutura definitiva para grandes eventos pós-caldos. Prefeito, o tempo terminou, mas daqui a 2 dias nós comemoramos 100 anos da comarca. E não dá tempo de quase nada, mas é uma data para não passar em branco, talvez um pronunciamento, alguma coisa nesse sentido. A gente tem uma corrida comemorativa aí, né, do ciclismo que vai ter, quem sabe a gente possa fazer ali alguma comemoração, pensar com mais calma para os outros anos, mas é uma data realmente marcante, né, uma data que não pode deixar ser passada em branco, né? Às vezes a pessoa acaba esquecendo e não dá tanto valor, mas é uma data importante que a gente tem que valorizar. Ok, prefeito, obrigado pela vinda ao jornal. Sempre importante que se tenha essa conversa aberta com a comunidade, que se passe informações importantes, que até alivie. Eu sei que é um momento que muitas pessoas querem ir ao gabinete, conversar com o prefeito, e eu acho que a própria comunidade pode colaborar. Alguns assuntos podem ser resolvidos com o secretário, com o vice-prefeito, com algumas outras pessoas, e não necessariamente com o prefeito, porque é difícil, eu sei que vira uma fila gigantesca. Eu até peço aqui para a população entender, quando eu falei que eu ia ser um prefeito diferente, é o que eu quero ser mesmo, eu não quero ser um prefeito de gabinete. Se eu permitir, Teresiano, que todo mundo que ligue a gente para vir falar comigo, eu fico das 7 da manhã às 10 da noite dentro do gabinete, sem tempo de ir nem no banheiro. Essa é a situação. Então a gente tem que tentar normatizar isso de modo a que a população tenha o acesso ao prefeito, sim, mas não precisa necessariamente ser no gabinete. Eu vou estar rodando as ruas, vou estar nos bairros, vou estar em vários locais de trabalho, onde a população pode estar tendo esse contato até direto comigo. Através da rede social também é muito importante, nós vamos estar sempre estreitando esse relacionamento com a rede social e muitas das coisas podem ser resolvidas por ali. Eventualmente, sendo necessário realmente falar com o prefeito... Dependendo da complexidade do assunto. Né? Aí, se for realmente necessário falar diretamente com o prefeito, vai ter os dias que nós vamos estar reservados para isso, mas eu já adianto que vão ser poucos, a maioria dos dias vai ser o prefeito trabalhando realmente nos locais, planejando a cidade, correndo atrás de verbas, para poder fazer a cidade crescer, a cidade ter bom serviço, porque senão a gente fica 100% do tempo atendendo as pessoas no gabinete e acaba não fazendo nada. Perfeito. Bom, pessoal, não se esqueça que amanhã tem aquele manifesto A Cidade que Engole Rios. É um grupo da cidade que discute a questão das inundações, o que foi feito, o que está sendo feito, o que está sendo planejado para o futuro, mas é um manifesto que acontece ali na Rua Junqueiras, é importante que você acompanhe. Amanhã eu falo com mais detalhes sobre este evento A Cidade que Engole Rios. O Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. A gente volta amanhã com outros assuntos de interesse. Grande abraço a todos, até mais. Jornal do Meio Dia. Apoio